Bom dia, professor Lucas. Apresentando agora o trabalho de dimensionamento de estruturas de concreto armado, separação de terremoto, recuperação de concreto. O dimensionamento de estruturas de concreto armado sob ação de terremoto é um desafio para os engenheiros civis, pois envolve aspectos complexos de análise dinâmica comportamental não linear dos materiais e interação solo-estrutura. Além disso, o projeto de estruturas sismo-resistentes deve atender aos requisitos de segurança, desempenho e economia, considerando as características do local, da edificação e da ação sísmica. Para auxiliar os projetistas nessa tarefa, existem normas técnicas que estabelecem os critérios e os métodos de cálculo para o dimensionamento de estruturas de concreto armado sujeitos a sismo. No Brasil, a norma referente é a NBR 15421/2006, que complementa as normas de projeto estrutural e pode ser aplicada às estruturas usuais da construção civil. Em outros países, como o Equador, a norma vigente é a ANEC CE-DS 2014, que apresenta algumas diferenças em relação à norma brasileira. Um dos aspectos mais importantes no dimensionamento de estruturas de concreto armado sob ação de terremoto é a definição das forças horizontais sísmicas que atuam na estrutura. Essas forças dependem de vários parâmetros, como o tipo de sistema estrutural, o tipo de solo, a frequência natural de vibração da estrutura, a aceleração sísmica de projeto, entre outros. As normas técnicas fornecem métodos simplificados para a determinação dessas forças, como o método das forças horizontais equivalentes e o método aspectral. Esses métodos são baseados em simplificações e hipóteses que devem ser verificadas em cada caso. No caso de abalo sísmico no Brasil, é bem rara essa situação, mas ainda temos normas que podem vir a ajudar. Também tem alguns respaldos de normas tipo de exterior, que a gente pode utilizar para complementar, porque às vezes a nossa norma talvez não seja o suficiente. Outro aspecto relevante no dimensionamento de estruturas de concreto armado sob ação de terremoto é a verificação da capacidade resistente dos elementos estruturais, como os vigas, pilares e lajes. Esses elementos devem ser dimensionados para resistir aos esforços solicitantes provenientes das forças horizontais sísmicas, bem como aos esforços adicionais causados pelas excentricidades das cargas verticais. Além disso, os elementos estruturais devem apresentar dutilidade suficiente para absorver energia durante os movimentos sísmicos, evitando o colapso prematuro da estrutura. O Brasil, apesar de não ser considerado um país de alta sismicidade, possui algumas áreas com um potencial sísmico significativo, como o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste. Por isso, é importante que os projetistas conheçam os critérios e os métodos de análise e dimensionamento de estruturas sismo-resistentes, conforme as normas técnicas vigentes. Aqui, por exemplo, temos suspensão de alicerce. É utilizado molas na base da estrutura, quando elas estão muito próximas às estruturas, para situações de abalo sísmico, para não aconteça o rompimento, por exemplo. Aqui a gente vê os alicerces comuns, alicerces de suspensão, e as molas, amortecedores. No caso, amortecedores seriam molas. Na frente tem um pouquinho sobre isso. Quando os edifícios estão próximos, uma mola é colocada entre eles para não ocorrerem eventuais choques, que às vezes acontece, por exemplo, da vibração do abalo sísmico. Nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos que podem ser controlados à distância. Em prédios mais simples, são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito parecido à suspensão de veículos. Os engenheiros também colocam um material especial para amortecer as junções entre as colunas e lajes e as estruturas de aço que compõem cada andar. Esse material ajuda a dissipar a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Aqui a gente tem amortecedores de centro de parede. Tá vendo? Que ele serve para amortecer o centro da parede. Acho que seria mais um contraventamento. Quando as construções são muito altas, uma das técnicas utilizadas é fazer uma estrutura flexível. Assim, as travas de ferro usadas no esqueleto do prédio são instalados amortecedores. Esses equipamentos dissipam o tremor e evitam que o prédio entre em ressonância com o terremoto. Em todos os andares, estruturas de aço interna nas paredes ajudam a suportar o peso do prédio. Todos os andares possuem, além de paredes de concreto, uma estrutura de aço interna
que ajuda a suportar o peso do prédio. Esses amortecedores absorvem grande parte do impacto provocado pelos tremores, assim a probabilidade do edifício sofrer rachadura ou abalos estruturais diminui. Mudanças estruturais custam caro, mas são essenciais na hora em que a terra começa a tremer. Aqui a gente tem uma parede. Esse caso aqui é uma bola que é um pêndulo para equilibrar a estrutura. Mais à frente a gente vai ver mais sobre esse pêndulo. Peso que cancela o movimento. Instalação no topo compensa as oscilações do edifício. Aqui a gente vê os amortecedores de parede. Paredes com amortecedores evitam que o prédio entre em ressonância durante o terremoto. A suspensão no alicerce, que a gente vê aqui, que a gente viu no começo. Assim como os carros amortecem os tremores. E as paredes são mais resistentes que as convencionais. Aqui a gente vê melhor esse pêndulo. É um contrapeso. Aqui a gente tem uma proteção para janelas. Nas janelas, o vidro não fica preso diretamente à esquadria. O material que pode se transformar em fragmentos cortantes em caso de quebra flutua em uma armação de borracha ou plástico flexível. Dessa forma, em um terremoto, diminui-se a chance do vidro quebrar durante os tremores. Aqui a gente vê a armação, a borracha ou plástico flexível e o vidro. Então, o plástico ou a borracha serve como se fosse um amortecedor para quando abre a ação do vidro. Paredes subresistentes. Em prédios com poucos andares, uma técnica simples, mas nem por isso muito barata, é construir paredes muito fortes, chamadas tecnicamente de shower house. Elas são racheadas de ferro e muito concreto, preparadas para segurar o tranco na hora do terremoto, como se fosse um grande pilar que segue de fora a fora a estrutura. Aqui a gente vê o pêndulo, mais de perto uma foto dele. Esse, no caso aqui, seria a estrutura de Taiwan. Na verdade, o nome da estrutura é a estrutura de Taiwan, só que ela está se encontrando no Japão. Outra tecnologia importante é o uso de pêndulos para amortecimento inercial. Uma esfera suspensa é pesada movimenta o prédio no sentido contrário às vibrações ocasionadas pelo terremoto. Controlado eletronicamente, esse mecanismo diminui as vibrações dos prédios em até 60%. Este é Taipei 101. Ele é um prédio em Taiwan e que utiliza a tecnologia de pêndulo para amortecimento inercial. O custo para a tecnologia antissísmica não é das mais baratas, pelo contrário, custa muito caro, mas não tão caro quanto reconstruir uma estrutura completamente abalada pelo terremoto. O valor torna-se imensuravelmente mais barato quando se trata de salvar vidas. Portanto, o dimensionamento de estruturas de concreto armado sob ação de terremoto requer conhecimentos específicos e ferramentas adequadas para garantir a segurança e o desempenho das edificações em situações extremas. As novas técnicas são instrumentos valiosos para orientar os projetistas nesse sentido, mas não dispensam o uso do bom senso e da experiência profissional. Aqui a gente tem um link para o vídeo, acho que eu vou conseguir mostrar o vídeo, que é um vídeo do abalo sísmico nesse prédio, que mostra o prédio balançando. Mas aqui tem um vídeo já para o YouTube, você vê que os caracteres são japoneses. É japonês o caractere. E dá para ver esse vídeo. É um vídeo de menos de um minuto, acho que 49 segundos. E aqui são algumas fontes que eu utilizei, principalmente das imagens, que eu utilizei para consultar, para poder pegar essas imagens para ter uma melhor adaptabilidade para a apresentação.